A questão é a seguinte, nós somos um aplicativo que é uma espécie de Uber para o ônibus. Então a gente reúne a galera que quer viajar com os fretadores que tem os ônibus, a gente aluga o ônibus dele e divide o valor entre quem está viajando. E aí o pessoal fica naquela discussão, clandestino, regular, e os operadores são 30 anos fazendo isso, a gente só mudou a forma digital de fazer isso. E só tem uma coisa que está impedindo o maior progresso, são mais de 1 milhão de pessoas que dependem desse setor. É o decreto 2521 de 1998. Esse decreto impõe uma regra chamada circuito fechado. Ela diz que o mesmo grupo que vai tem que voltar no mesmo ônibus no mesmo dia. Esse decreto segue a lei ou extrapola a lei? A gente tem decisões da justiça que dizem que esse decreto... Eu fiz uma pergunta aqui. Exato. Decreto eu resolvo em Esse decreto, 2 horas resolvo. a gente foi na justiça e disse... Justiça, essa lei que o decreto impõe Mas é eu constitucional. não posso ter um decreto que, se o decreto está extrapolando, é comum acontecer isso aí. Era comum, comigo não, tá? Presidente, hoje ele está extrapolando. Você tá... Ele está matando 9 mil empresas, 1 milhão de olha só, pessoas. pode matar 1 milhão de empresas. Quer saber se ele contraria a norma legal? Ele contraria a norma legal? Contraria. O decreto contraria a norma legal? Ele não foi recepcionado pela lei em 2014. já tem alguma ação... Tem ação na justiça, diversas decisões dizendo que esse circuito fechado é inconstitucional. E ilegal. Inconstitucional e ilegal, prefeito. O que que, eu não sei, olha só, estou aprendendo aqui. O outro lá, você faz uma linha entre duas cidades que tem uma linha regular de ônibus, vamos supor. Daí essas empresas que fazem a linha regular estão contra vocês, obviamente. Eles pagam mais impostos que vocês, Não, menos? mesmo com a alíquota de imposto. A gente paga mais porque a gente paga ISS, eles não pagam. Eles pagam ICMS, a gente paga ISS. A gente paga os dois. E eles fazem o nosso turismo. Presidente, falando em nome das empresas, é muito importante ressaltar que todas as empresas que estão trabalhando hoje para os aplicativos são estritamente regulares perante a lei. A NTT, a Artesp, MTU, a SPT, todos os somos afiliados e somos empresas legalizadas. Recolhemos todos os nossos impostos, geramos empregos, geramos renda e tudo mais. E somos discriminados como clandestinos pelo órgão ANTT. E aqui está o Brasil todo, né, senhor? Aqui está o Brasil todo. Na verdade, presidente, o que acontece? Até pouco tempo atrás, a gente tinha a Dona Maria lá, que pegava um talão de passagem na nossa garagem e saía vendendo para a Aparecida do Norte, para praia, turismo. Hoje, a gente tem um aplicativo que consegue angariar mais pessoas, com mais rapidez, consegue trazer serviço mais para a gente, entendeu? E com menor valor. Então, o que está acontecendo aí? Só está substituindo o talão de passagem na garagem para um aplicativo que consegue trazer mais trabalho para a gente. E aí precisa da sua ajuda, presidente. E qual é o pedido objetivo para o presidente? Revogação do decreto 2521. Se o decreto estiver contrariando leite, eu revogo, talvez hoje ainda. Estou dando uma condicionante se. Tá bem claro. Ele está restringindo uma atividade, o decreto não trata de segurança, só trata de uma restrição Seguinte, arbitrária. Eu estou com o ministro Tarcísio agora, vou voltar para vocês. Eu peço mais silêncio para que possa vocês ouvir. Tarcísio, eles já deram uma prévia para mim. Tá? Falam de um decreto que estaria extrapolando a lei. Tá? Então, falo até, não sei se a gente tem que estar perfeitamente aqui sintonizado para tomar a decisão. Tá? E até no tocante a impostos, eles pagam até o SS a mais do que os outros não pagam. Mas vamos lá. Então, qual é o teu nome? Marcelo. Eu estou com o Marcelo aqui, que é o chefe da delegação deles. Vamos conversar aqui, tá ok? Prazer, ministro Tarcísio. A solicitação é a questão do decreto 2521, que impõe o circuito fechado no regime de fretamento. A gente tem decisões na justiça de Minas, São Paulo, dizendo que essa norma que o decreto impõe é inconstitucional. Então o que a gente está pedindo aqui é que o decreto seja extinto, porque apesar de a gente ter decisões na justiça, de vez em quando a NTT prende os ônibus dos fretadores falando que é transporte clandestino, procurando pelo em ovo para impedir o desenvolvimento do nosso aplicativo sob pressão das empresas que controlam o setor de transporte no Brasil. São 5 empresas que estão se beneficiando dessa norma, que só beneficia esses empresários. Não beneficia quem trabalha, porque fica sem serviço, nem quem viaja, porque paga mais caro. E o ministro Marcelo Álvares já tentou revogar. Pessoal, dá licença, tem uma pessoa, por favor, não fale nada aí. Obrigado por nos atender e melhoras aí pelo Covid, ministro. Ih, acho que caiu, presidente. Tá. Caiu aqui, tá ligado, né? Tira da outra. Tarcísio, começa do zero aí.
acompanhando a luta que nós estamos tendo, por exemplo, para abrir o mercado de ônibus. Sim. Nós soltamos um decreto ano passado, abrindo o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, o decreto do DIP. Na sequência, tivemos uma resolução da agência e desde então nós iniciamos uma briga com o Congresso, e eu não sei se todos acompanharam. Uma briga que vinha no sentido oposto, no sentido de fechar o mercado. Claro. Porque nós tivemos uma ameaça do Congresso de derrubar o decreto do presidente de abertura do mercado por meio de um decreto legislativo. Depois enfrentamos aí várias vezes o projeto de lei que tinha por objetivo voltar a fechar o mercado. Observe como é que ia se dar esse fechamento, por meio da extinção do regime de autorização e a volta do regime de permissão que vigorou lá atrás, que no final das contas impunha uma licitação que, na minha visão, é uma licitação impossível. Vamos supor que o mercado seja uma ligação A a B. Partindo do pressuposto que você tem 5.570 municípios no Brasil, você tem 15.509.000 mercados possíveis. Então, como é que você modela uma licitação para 15.509.000 mercados? E é mais que isso, porque eu posso ter a ligação ABC, ABD, ABE, por aí vai. Outra coisa, se eu tenho 5 empresas fazendo a linha Rio-São Paulo, qual o problema de ter a 6ª, de ter a 7ª, de ter a 8ª? Não é essa a discussão que nós temos. E o que as empresas todas colocam é que vocês estão dando autorização, vocês abriram demais o mercado para empresas que não têm condições de operar. Por quê? A gente simplificou muito o processo de autorização. A atividade de vocês, a atividade por aplicativo, na minha opinião, é uma atividade que veio para ficar. Isso é uma tendência, isso é inescapável. Mas a dificuldade que existe hoje é a mesma que existe quando o Uber veio. A situação de vocês não é diferente da situação do Uber. Absolutamente. É a mesma coisa. Agora, como é que a situação do Uber se resolveu? Por meio da lei. Por meio da lei. A única coisa que pode resolver a situação é por meio da lei. O que eu acho que tem que ser feito? A gente tem que, de imediato, criar um grupo de trabalho para poder montar uma legislação que tire qualquer dúvida. E não é o decreto do presidente, porque o decreto pode ser derrubado. Então, O decreto vai ser, não vai... O decreto... E outra coisa, você solta um decreto liberando. Vamos supor que você traga o circuito aberto por meio de um decreto. Amanhã vem a lei fechando de novo. Então eu acho que para ter uma solução definitiva, nós temos que sensibilizar o Congresso a aprovar uma legislação que se adapte à realidade que nós temos hoje, que é a realidade do transporte por aplicativo. Assim como ele veio nas cidades, o transporte das pessoas, ele vai acabar se tornando uma realidade também no ônibus, né? E isso é o que vai dar segurança jurídica também para a agência operar. Porque, do outro lado, a agência também é pressionada por uma série de empresas do setor, né, que cobram, olha, o circuito é fechado, a gente paga tributo, a gente paga também ISS, paga ICMS, a gente faz isso, a gente faz aquilo, tem que manter regularidade fiscal, eu sou obrigado a ter capacidade técnica operacional, eu tenho exigência de capital social, eu tenho que ter estrutura para motorista, enfim. Tem argumentos de todos os lados. Eu acho que a gente precisa sentar e tentar construir uma norma e aí, no final das contas, fazer com que o Congresso aprove essa norma e essa atividade possa ser, no final das contas, regularizada por meio da lei, que é o que vai dar força. É a solução definitiva. É isso que eu entendo que tem que ser feito. Porque decreto, você solta um decreto em pouco tempo o Congresso se torna uma lei. Observe quantas tentativas, e eu não sei se vocês acompanharam isso de perto. Nós tivemos um esforço que nós fizemos para derrubar as ações do Congresso para fechar o mercado. Então, desde o final do ano passado, desde que a gente soltou, o presidente Bolsonaro soltou o decreto abrindo o mercado, e a gente soltou a resolução 955 da agência, que é uma resolução que facilita as autorizações, o esforço que nós estamos tendo e a quantidade de pancada que a gente tomou. Sim. Então, assim, nós estamos na mesma linha. Deixa eu fazer um comentário, ministro. É promover a competição.
Mas eu acho que a gente também precisa de ajuda nesse momento. Só um comentário, acho que você está perfeito, a gente acompanha a movimentação do senador Assia, a gente participa do esforço do governo para evitar que seja revogada a movimentação que o seu trabalho tem feito. Só que a gente entende que o setor de fretamento e o setor regular são paralelos e vão coexistir para sempre. E que essa questão do circuito fechado que o decreto impõe nem é uma unanimidade. Por exemplo, o estado de São Paulo não tem, o estado de Santa Catarina não tem, alguns estados do Nordeste não tem, Pará não tem, Minas Gerais está caminhando para revogar. Então não é uma unanimidade. Eu concordo com o senhor de que a solução final vai acontecer por via legislativa no Congresso. Só que o ecossistema precisa é de uma sinalização do Poder Executivo que vai acelerar muito esse processo. A gente vai conversar hoje com o Rodrigo Maia, vamos conversar com os senadores, já conversamos ontem. A gente tem certeza que esse movimento que o Executivo fizer vai ser acompanhado pelo Congresso. Eles não conseguem revogar o movimento que vocês fizeram nas linhas regulares e também vão apoiar o movimento que ser feito para o setor de fretamento. Então a gente entende que são dois caminhos que levam para o mesmo fim. A diferença é que o decreto está na mão total da autoridade dos senhores e vai adiantar muitas coisas. Vai ser o primeiro movimento que vai falar, olha, agora não volta mais. Vamos conversar, e a gente está sempre disposto a conversar, para ver como é que vai ficar daqui para frente. Mas a verdade é que do jeito que fica uma insegurança brutal. Tem empresário aqui que tem 5 ônibus apreendidos por mês, descumprindo decisão da justiça. Então, o que a gente está propondo é isso, da gente dar um primeiro passo contundente, de deixar claro, olha, é daqui para frente, não daqui para trás. E a gente acompanha perfeitamente o trabalho que vocês estão fazendo e essa é a nossa única sugestão. São dois caminhos paralelos. A NTT está olhando só para o linha regular e se ela olhar para esse ponto particular do fretamento, vai caminhar na mesma direção, numa velocidade mais rápida e vai dar uma sinalização mais contundente. Ministro, a revogação desse decreto para nós é a nossa salvação hoje. Por quê? Porque essa legislação nova ainda vai tramitar, ainda vai ser votada. E o que nos impede hoje de trabalhar é esse decreto que fala em circuito fechado e aberto. Se esse decreto cair, a gente pode rodar na lei que estava anterior, porque ele caiu. Então, de imediato, resolveria a nossa vida. Funciona assim, para o senhor ter uma ideia. A pessoa freta o ônibus, Brasília-São Paulo, para passar 10 dias eu cobro 10 mil reais dele. Aí ele diz, não, Salomão, tu pode me deixar lá e fazer outra viagem. Então tá, me paga 5 mil. Por quê? Porque o aplicativo vai me dar uma outra viagem, São Paulo-Santos, São Paulo-Rio. Então é bom para o consumidor, por quê? Porque o preço que eu ia cobrar dele cai pela metade. Para mim é bom porque eu fico faturando, mas o que me impede hoje de fazer esse serviço é esse decreto. Se o executivo, se o nosso presidente tiver a sensibilidade de acabar com esse decreto, acabou o nosso problema. E aí sim, vamos trabalhar na nova legislação e aí dá para guardar o decreto, porque olha, eu tenho 5 ônibus cadastrados no NTT, só para o senhor ter uma ideia. Eu pago 1.800 por ano de uma taxa que era R$200, presidente. Virou para 1.800. O senhor já imaginou? Ano passado eu consegui pagar de 2 ônibus, devo 6 mil lá. E este ano, eu queria que o senhor nos ajudasse também nisso, a NTT está cobrando os 9 mil dos meus 5 ônibus que eu não trabalhei. De março a setembro, ninguém trabalhou no sistema de turismo. E ela está mandando o boleto para me pagar hoje. Não é para mim, é para o Brasil todo. Ela manda o seguinte, olha, para tu turismo, ou tu paga os 30 mil que tu deve e daqui com 30 dias eu não te dou mais nota para te trabalhar. Como é que eu vou pagar? Nós vamos fechar para milhões de microempresas no Brasil, presidente. Então esse decreto, se ele cai hoje, nós vamos trabalhar, concordamos e estamos elogiando o governo na luta no Congresso, na questão de legalizar a nossa atividade. Eu sou dono de ônibus, sou microempresário. Esse aplicativo veio para nos tirar da queda que nós estamos caindo. Por quê? Porque eles agregam os passageiros, é aquilo que o colega falou, né? Que antigamente a gente fretava para um para cotizar as passagens. Mas nós estamos lhe parabenizando à frente do seu ministério, muita coisa mudou e nós estamos preparando um documento com as aberrações da NTT. Para o senhor ter uma ideia... Da NTT é antiga, porque o ministro Davi Barreto faz um excelente trabalho. O Davi, outros lá, ninguém quer nem ser recebido, porque há 5 anos que a gente vem conversando. Só para o senhor entender, o meu ônibus sai da garagem com o banheiro perfeito. O meu cliente, se o meu ônibus não estiver impecável, ele só freta uma vez, não freta 2. Se um passageiro resolver fazer xixi,
a 20 quilômetros de Brasília, e a NTT estiver a 100 quilômetros na frente, o fiscal subir no meu banheiro e vai dizer, fazendo a xixi, 3 mil a multa. Como é que eu posso, meu passageiro, ir no banheiro fazer xixi e eu parar o ônibus lavar? O senhor já imaginou quantas paradas eu vou dar na viagem? São esses tipos de absurdo que também a gente queria, paralelo a essa questão do decreto, que o senhor nos ajudasse, entendeu? Porque essa resolução 233 da NTT está matando as microempresas de fretamento de turismo no Brasil. No Brasil. Presidente, muito obrigado. Bom, presidente, essa resolução, o que for resolução, a gente consegue revisar com muita facilidade. De fato, a gente colocou lá um dirigente na agência hoje muito preparado, um cara Davi Barreto, um cara comerciado em economia, um cara sério, veio para reformular, para reformar a agência. Nós vamos trazer outros dirigentes do mesmo naipe para que a agência funcione de uma forma diferente, né? Por mais que nós temos duas situações diferentes, mas que no final das contas elas se confundem. E assim, a minha missão, de certa forma, é conseguir abrir o mercado, mas ao mesmo tempo preservar o presidente. Porque eu sei que se a gente talvez revogue o decreto neste momento, a gente vai ter um outro movimento igual a esse que vocês estão fazendo, com um monte de empresários do setor de transporte. Ministro, ninguém vai ser a favor de empresário de ônibus. Pera um pouquinho, pera, deixa eu terminar aqui. A gente tem que fazer algo muito bem estudado para que a gente possa, de repente, vir com o circuito aberto, mas também colocar na mesa todas as obrigações para que haja uma igualdade de competição. Ministro, a gente está... Deixa eu terminar aqui. Tá certo? Então, vamos estudar o assunto. Hoje, prometo estudar com afinco e levar para o presidente aí uma melhor solução. E insisto, o caminho definitivo não é o do decreto. O caminho definitivo é da legislação. Entendo que o caminho que vocês estão fazendo é correto. Acho que vocês têm realmente que falar com os presidentes das casas, com as bancadas e trazer sensibilidade, né, mostrar que a sociedade quer abertura de mercado, como foi do Uber. O Uber foi o mesmo processo. Vocês têm que entender que vocês estão exatamente no mesmo processo do Uber, igualzinho. Quando o Uber surgiu, teve confusão. Era motorista de Uber cobrando uma coisa, cobrando a regularização do Uber, motorista de táxi querendo manter o status quo, manter o serviço fechado. E a coisa só se resolveu quando uma lei foi aprovada. Ministro, um comentário. Qual foi o primeiro passo da solução? Deixa eu terminar. Tá bom, desculpa, presidente. Continua, Tarcísio. Só de falar, qual foi o primeiro passo da solução do problema do Uber? Foi um decreto legislativo da Prefeitura de São Paulo, não foi da Câmara. E aí o Brasil foi evoluindo a partir dali. Por quê? Porque o movimento no Congresso, a gente sabe que demora demais, tem pressões contrárias. E ninguém tem coragem de enfrentar esse setor, a não ser o presidente Bolsonaro. Se isso for parar no Congresso, vai ser aquela briga que aconteceu, que você está vendo, numa briga regular. Se a gente conseguir esse decreto, não vai falir nenhuma empresa de ônibus regular do dia para a noite. E não vai ter nenhuma pessoa da população do Brasil que vai cobrar o presidente contra ter derrubado um monopólio que está explorando as pessoas. Há 50 anos. Quando a gente conversa com os nossos passageiros, você precisa ver o amor que eles têm para a nossa empresa. É uma coisa assim, descomunal. E é um projeto que vai trazer apoiadores, eu diria, que o presidente hoje não sabe que tem. São pessoas que estão viajando ali, que não estão, às vezes, nem tão simpáticas ao governo, ao presidente, que vão ser, porque elas vão ver um movimento claro que está afetando a vida delas. E é uma coisa que está reforçando o que você falou, o caminho é legislativo. A gente vai trabalhar, essa briga não encerra hoje. Mas o movimento do executivo revoga o decreto, aí é daqui para frente. E a gente está aqui para conversar. Gratuidades, impostos, idosos, estudantes. A gente pode adequar isso tudo muito rápido. Só que a gente precisa de dar um passo para frente. Porque hoje eles estão tentando fazer um passo para trás. E é só isso que é a nossa consideração. O Uber começou a resolver no Poder Executivo. Fala, Tarcísio. Tem que estudar, vamos levar o presidente para uma proposta, e uma proposta que contemple todas as adequações, para que haja competição e igualdade de condições, né? Para que todas as imposições que são feitas às empresas com relação à gratuidade, impostos, capacidade técnica operacional, capital social para pagamento de seguros, que é uma coisa fundamental. Essas empresas nossas já têm, ministro. Só deixa eu terminar de falar, por favor. Vai, Tarcísio. Então, aí nós vamos
a partir de agora, montar um grupo de trabalho e começar a estudar isso. Eu acho que não dá para fazer nada sem estudo. Vamos estudar para que a gente tenha segurança das decisões que nós vamos tomar. Pode alocar um membro da sua equipe, ministro, e a gente forma um grupo de trabalho, a gente já tem essas respostas na ponta da língua, porque a gente já sabia que ia chegar nisso. A gente não quer acabar com gratuidade, a gente não quer fazer evasão fiscal. Pelo contrário, a gente ajuda o governo a cobrar imposto, porque essas empresas da rodoviária só negam muito. Preciso. Também do diesel, né? Vamos lá, ô presidente, acho que é isso aí. O Marcelo também está em casa com a Covid, né? E eu sou do ITA também. Tá. Tem um nome teu para me procurar agora de manhã para te fazer o contato aqui e começar a alinhavar alguma coisa? Eu sei que eles têm, nós somos militares, a gente quer resolver as coisas o mais rápido possível, né? Mas temos caminhos a perseguir, né? Se o decreto, se a revogação não fosse... Eu sei que o que você quer é a revogação do decreto. Quem conhece a legislação é ele e o Marcelo aqui. Certo? Eu não posso atropelar as coisas. Tá? Solução intermediária, não sei se tem no momento. O que eu senti deles não é revogar o decreto no primeiro momento. Modificar alguma coisa no decreto, talvez, mas não podemos fazer besteira. Para não começar mal, para não continuar, né? De maneira não legal, a busca da solução. Eu fui parlamentar há 28 anos, você passou na Câmara há alguns anos também. Sabe da dificuldade para as coisas tramitar lá. Porque lá o lobby do outro lado vai ter. Vai ter. Você pode ver, quando o parlamentar escolhe comissões na Câmara. Essa comissão de viação e transporte é piruada. Tá certo? A gente sabe. As agências, o pessoal lá tem um mandato de 4 anos. Tá? Quando troca algum nome, trocar, né? Caiu de novo aqui. Quando a gente troca algum nome, tem um lobby lá do outro lado contrário àquele nome nosso. E geralmente o nosso nome é técnico, busca solução, como tem gente lá na NTT nesse sentido. Agora, a resposta clara que tem que dar para ele, você está dando aí, Tarcísio, e ele também está do lado de cá também, questionando algumas coisas com razão, é uma solução meio rápida para o assunto. Depende do parlamento. Vai começar agora recesso, etc. Continua essa questão aí de Covid, tá certo? Vamos lá, Tarcísio. A solução aqui, uma sugestão da minha parte aqui. Revoga o decreto que eles voltam a trabalhar. Uma pessoa tua, tá? Para que eu possa apresentar aqui pro Marcelo, para fazer esse andamento. A gente já tem tudo pronto. Caminhar, né? Tudo bem. Tem alguém lá, Tarcísio? Já que o teu Marcelo também está com problema aí? Tem o secretário executivo adjunto, Rodrigo Cruz, o secretário nacional de transporte terrestre, o Marcelo da Costa, e o Davi Barreto. Eu acho que esses três, junto com uma comissão deles, pode resolver o problema. Vê um horário, então, Tarcísio. Pode pegar meu celular e entrar em contato comigo, que eu mobilizo todo mundo lá para começar a trabalhar nisso imediatamente. Tá. O Cid faz o contato contigo, tá aqui o Cid aqui, tá? Faz o contato com o Marcelo e marca um horário, então, para ir lá na infra conversar. Tá? Pode ser, Tarcísio? Pode ser? Tá, ok. Obrigado, presidente. Okay. Parabéns. Obrigado, presidente. Valeu, hein? Parabéns, presidente.